Para ter uma compreensão razoável da vida e de tudo que está em relação com ela, o ser humano não precisa apenas da sua mente, do seu intelecto, do seu raciocínio, da sua razão, mas sim de uma sensibilidade, de uma vida interior. Precisa de intuição, porque é intuitivamente que se capta as coisas e também se compreende elas. Vocês podem notar que a compreensão é, em certa medida, um sentimento também. Quando compreendemos algo de forma ampla, surge dentro de nós uma sensação, um sentimento intuitivo, que nos preenche e nos traz um contentamento pelo fato de termos conseguido abarcar aquilo que estávamos investigando, pesquisando, lendo, tentando compreender, ou seja lá o que for. Então, a compreensão, ela depende de uma sensibilidade. E sem essa sensibilidade interior, a compreensão de fato das coisas da vida não ocorre. O ser humano apenas pode ler relatórios, livros, anotações de outras pessoas, colocando isso em sua mente. Mas isso é a compreensão de fato? Se não surge aquela sensação, aquele sentimento intuitivo, a leitura e o estudo apenas bastam para que se dê a compreensão? Não. Se o ser humano não intui, se o ser humano não trabalha com a sua intuição, ele não entende as coisas no todo, não entende elas no todo, apenas se posiciona dentro de um grupo, seguindo fulano, beltrano ou cicrano, ou seja, o indivíduo se acopla às ideias de outrem, se submete às ideias, aos conceitos, aos preceitos, às teorias de uma outra pessoa, sem compreender o que ela de fato quer dizer na maior parte dos casos. E isso é o mais interessante ou desesperador dos dias atuais. Os seres humanos seguem alguém, levantam a bandeira desse alguém, mas uma compreensão da vida não tem, fica por aí, fica apenas na reprodução do que uma outra pessoa já disse, do que o guia já disse. Então, vivemos numa sociedade de papagaios, onde as pessoas escolhem um guia, vão atrás dele, trilhando exatamente o mesmo caminho, procurando trilhar o mesmo caminho, sendo que isso é impossível, cada pessoa tem o seu próprio caminho, e as pessoas seguem como papagaios, apenas repetindo, acreditando que tudo possa ser processado pela mente, pelo cérebro, pelo intelecto, pelo raciocínio, pela razão, ou queira você como denominar isso, ou pelo cabeção. Então, as pessoas tentam compreender tudo mentalmente apenas, se contentando com o que a mente possibilita dentro dos seus limites e das suas restrições, porque cabe colocar aqui que a mente ela é demasiadamente limitada, restrita, ela tem apenas uma determinada capacidade de alcance e de abarcar as coisas, porque ela é apenas um instrumento terreno da matéria grosseira, do qual o ser humano se serve para verbalizar seus pensamentos. A mente, ela organiza conceitos e depois o indivíduo pode verbalizar esses conceitos, palavras, frases e aglomerações disso tudo, palavras, conceitos e frases. Então, se o indivíduo não tem algo para além da mente, ou seja, a intuição, que atravesse as cavidades da alma, que chegue ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, se não ocorrer esse fluxo de dentro para fora para que a mente seja utilizada corretamente
como um instrumento do espírito, o ser humano atua no piloto automático. Se ele não tem intuição, se ele não trabalha com a intuição. E se ele atua no piloto automático, ele se capacita apenas a repetir o que outros já disseram, a se posicionar dentro de grupos, partidos, ideologias, religiões, modismos, dogmas, depravações, libertinagem, decadência, ou seja o que for. E é justamente isso que observamos no caso da maior parte das pessoas. Elas não compreendem a vida minimamente, mas seguem alguém, se posicionam dentro de um grupo, se acoplam aos pensamentos de alguém, sem trabalhar com a intuição. E se o ser humano não trabalhar com a sua intuição, ele não pode desenvolver um pensamento próprio, porque um pensamento próprio ele surge de dentro para fora, através do movimento do espírito, através da intuição. Quando o indivíduo tem sentimentos intuitivos, isso atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, onde se formam as palavras que por fim são verbalizadas pelo indivíduo. Esse é o caminho natural daquele que se desenvolve por si, formulando e formando ideias próprias, a sua própria visão de mundo, a sua percepção da realidade. Trata-se de um trabalho individual que o ser humano precisa promover dentro dele mesmo, no silêncio interior, e não em meio ao aglomero e ao debate e à discussão e às brigas e às intrigas das grandes massas. A maior parte das pessoas está ali, em meio às grandes massas, apenas ouvindo ideias já apresentadas, apenas debatendo pensamentos já sedimentados, já colocados como absolutos. Então, tudo isso é o velho, como disse Cristo. E Cristo disse que o ser humano precisa nascer de novo, nascer para o Espírito, porque somente o Espírito irradiando de dentro para fora pode permitir o ser humano chegar a novas percepções e também a um novo conhecimento, a uma nova compreensão. Então, isso, o novo, é resultante da vida interior. E se o ser humano não trabalhar com a sua intuição, ele vai apenas remexer e remoer em meio aos velhos conceitos debatidos pelos outros e que constituem os dogmas do ambiente, ou a depravação, a decadência e a libertinagem do ambiente. São esses dois extremos, o dogmatismo e a libertinagem. E sem vida interior, sem intuição, sem trabalhar intuitivamente, o indivíduo se capacita apenas a se posicionar num dos lados, sem que ele próprio desenvolva a sua visão na própria metamorfose espiritual, porque precisamos nos metamorfosear, precisamos amadurecer. E conforme vamos amadurecendo, determinadas ideias colocamos de lado, vamos expandindo a nossa consciência, vamos tendo uma compreensão mais aprofundada, e assim muitas coisas ficam de lado, para que novas possam vir à tona, mas aquelas que ficam de lado podem ser reinterpretadas em outro instante. Se pode fazer uma releitura dessas coisas. Se pode atualizá-las segundo os novos anseios e as novas necessidades do espírito. Então, por isso, nós não podemos dispor de uma rigidez, não podemos nos fechar dogmaticamente, não podemos colocar um ponto final na nossa busca, não podemos nos tornar seguidores cegos de alguém, ao ponto de não querermos mais abrir mão
do que reconhecemos até o presente momento. A vida é uma metamorfose, precisamos estar sempre abertos ao novo. Precisamos renascer a cada instante. E o novo não tem nada a ver com os modismos, que fique bem claro isso. O novo é o próprio fluxo da vida, que a cada instante se apresenta numa nova perspectiva, num novo contexto, numa nova apresentação de tudo o que existe. Então o movimento da vida, ele é fluido, ele é a fluidez, e dentro da fluidez um instante não é como o outro, tudo vai se metamorfoseando, e o ser humano precisa acompanhar isso com o seu espírito, não com a sua mente, porque a mente não dispõe dessa fluidez. E quando falo que tudo vai se metamorfoseando, não estou dizendo que não existem leis, que não existe uma verdade. É claro que existem as leis espirituais, existe uma verdade acima de tudo e acima de todos. Só que as próprias leis e essa verdade se apresentam de forma fluida e através do movimento. Tudo isso é movimento também, não é algo estanque, rígido e engessado, como são os dogmas humanos, nos quais falta a vida espiritual de fato. Então, estar aberto aos anseios da vida significa estar sintonizado intuitivamente, capacitando-se a captar as coisas em cada momento, em cada instante, segundo as necessidades do momento. Isso significa estar aberto e trabalhar com a intuição, porque a intuição ela é constante movimento, já a mente não. O cabeção não, o cabeção se prende às coisas e não abre mais mão delas. Não quer rever conceitos, não quer reinventar a sua forma de interpretação da vida. Para o cabeção, uma vez que as ideias são apresentadas, tudo está pronto. Tudo está pronto. Já para o espírito, não, a metamorfose prossegue, ela continua, ela não termina aqui ou acolá, porque precisamos sempre aprender algo mais. O nosso aprendizado não termina num determinado instante. Sempre temos algo novo a agregar. E assim vamos seguindo, sempre em frente, sem parar. E quem trabalha com a intuição experimenta esse movimento dentro de si e segue em frente sempre, sem se prender às coisas, sem cair em nenhum dos extremos, seja os dogmatismos ou a libertinagem. Quem trabalha com a intuição segue o fluxo da vida e não o fluxo do pensamento dos homens. O pensamento dos homens se contradiz, ou ele se enrijece de tal forma que não permite mais a continuação da caminhada. São os dois extremos, dogmatismos e a libertinagem. E somente trabalhando com a intuição que o ser humano transcende isso, se harmoniza com o cosmos, com as leis espirituais, com a vontade do Criador, mantendo-se sempre aberto a novos ensinamentos e aprendizados. Então, trabalhe com a sua intuição e não apenas com o cabeção, porque ele é limitado, ele é restrito e ele não consegue abarcar o todo, diferente da intuição, que é fluida e vai se acoplando às necessidades da vida, vai se adaptando às necessidades da vida e do cosmos, diferente do cabeção, que apenas se acopla aos interesses humanos com o objetivo de tirar vantagens das coisas. Já o espírito não busca por isso, ele busca o aperfeiçoamento. E quem busca o aperfeiçoamento está aberto e sintonizado sempre para o novo, como disse Cristo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima.
Valeu!